O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos assentar para uma breve reflexão da palavra, nesta terça-feira da 29ª semana do tempo comum. E a palavra de Deus hoje, nesta terça, tem como essência a questão da vigilância, estar atento. Estar atento por quê? Porque Deus passa. Santo Agostinho falava assim: eu tenho medo do Deus que passa. E por que Santo Agostinho usava essa expressão? Eu tenho medo do Deus que passa. Porque o medo é de não estar atento. Porque Deus pode passar, a graça pode passar, e a gente está cochilando, dormindo. Não estar atento à graça que passa e o momento oportuno da salvação, da resposta a Deus. Então, a palavra de Deus nos diz hoje no Evangelho: estejais atentos com os vossos rins, que os vossos rins estejam cingidos. É uma linguagem que para nós hoje, não tem muito sentido, os rins cingidos. Mas o que é os rins cingidos? Aqui o diácono olhando até um pouquinho para o lado, e a câmera também está ali. É justamente isso. As pessoas do tempo de Jesus, o povo hebreu naquele tempo, os contemporâneos usavam o quê? Túnicas, né? E para caminhar, a túnica comprida atrapalhava para poder acelerar, para poder estar atento, para poder estar em prontidão, para poder trabalhar. Então, cingir os rins, além de dar força e segurança para a pessoa, ela fazia com que a túnica subisse para a pessoa poder caminhar mais ligeiro, mais atento, mais depressa, e trazia uma segurança para a pessoa. Então, estar de rins cingidos é estar de prontidão. O que Deus nos diz é: esteja de prontidão, porque eu posso passar. Sede como homens que estão esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento. E que casamento é este? O casamento somos nós. Deus é o esposo fiel, a esposa somos nós, a igreja. É conosco esse casamento, né? E a palavra vai dizer: olha, se vocês estiverem atentos, procurando viver o que Deus pede na palavra, colocando em prática, quando Ele chegar, Ele mesmo se cingirá e vos colocará a serviço. Quando eu olho para essa palavra emociona, porque Deus está sempre atento às nossas súplicas e nossas necessidades, mas Ele sempre se coloca: eu não vim para ser servido, eu vim para vos servir e dar a minha vida em resgate de todos. Então, estar de prontidão é estar atento ao Deus que passa, que está passando, e que nós devemos dar a Ele uma resposta positiva, atentos, de prontidão para caminhar. Vemos também aqui, na primeira leitura de hoje, um trecho retirado da carta de São Paulo aos Efésios,
E aqui mostra que Jesus Cristo é a nossa paz. A unidade se encontra nele. Diz aqui: agora em Jesus Cristo, vós que outrora estavas longes, nos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Aquilo que era dividido se fez uma unidade. Eu acho isso assim muito maravilhoso, e isso acontece de maneira plena quando nós nos reunimos na igreja para ouvir a sua palavra, e ainda mais quando nós recebemos a Eucaristia. Seja o padre, seja o diácono, seja os ministros, depois da consagração, o que acontece? Cada um ocupa um corredor, vai até o povo e ali vai dizendo: corpo de Cristo, amém. Corpo de Cristo, amém. Corpo de Cristo, amém. Corpo de Cristo, amém. São vários os membros, diversos. O corpo é um só. Jesus é cabeça, nós somos os membros. E aí a unidade da igreja se faz. O mesmo corpo, vários membros e a unidade. Então aquilo que era dividido, então agora se faz um só corpo. E diz: Jesus Cristo quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Então é na cruz que ele entrega o seu corpo. E aqui no altar sempre acontece esse momento, essa chamada anamnese, que é a atualização deste momento. Não é somente memória, também é memória. Quando Jesus fala: fazer isto em minha memória, faça isso sempre. Mas mais do que memória, é atualização. A anamnese nós vivemos o Calvário, Jesus se entrega a cada missa, a cada um de nós. E em cada missa ele nos une, não somente nós, mas o céu e a terra, os anjos, os santos e todos os homens se unem. Na unidade desse corpo de Cristo que se entrega na cruz por nós. E é nesse sentido que ele também fala da importância de cada membro, quando ele diz aqui: é nele, em Jesus Cristo, que toda a construção se eleva para formar um templo santo no Senhor. É em Jesus Cristo que toda a construção se ajusta e se eleva para se formar um templo santo no Senhor. Então veja, em Jesus Cristo, o que é que o apóstolo Paulo fala de nós? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cada um de nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas em Cristo torna-se um único edifício, onde você, como tijolinho, faz parte. Quando a gente abandona, deixa Jesus de lado, fica faltando esse tijolo nessa construção, nesse único edifício. Nós somos integrados na construção desse edifício através do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: nosso corpo é templo do Espírito Santo, somos um tijolinho na construção. Se o meu irmão e minha irmã acham às vezes: eu não faço falta se eu for à missa, se eu não for, eu sou mais um número. Não, você é mais do que isso. Você é templo do Espírito Santo, e neste templo você é um tijolo que ajuda na edificação de um só templo, de um só corpo, que tem como cabeça Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a gente perceba a importância singular que nós temos na igreja, como família, como membros do mesmo Deus, fazendo parte desse edifício, de caráter salvífico, e que nós fiquemos na nossa vida também atentos. Por quê? Tem muita coisa nesse mundo que nos distrai, mais do que nunca. Nós temos hoje, através das mídias, dos meios de comunicação, nós temos muitas coisas que nos distraem, que nos faz levar os olhos para as coisas fúteis. Então, estejais vigilantes, com os rins cingidos. Deus pode passar e a gente não perceber. Esse era o medo de Santo Agostinho. E eu estou falando de Santo Agostinho. Bispo, grande exegeta,
doutor da igreja, eu tenho medo de Deus passar, porque se Ele passar, já passou. Se Ele estiver passando, eu ainda posso ver, mas se Ele passar, Ele passou, e eu não percebi. Quantas vezes na nossa vida Deus agiu com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor, e às vezes nós não percebemos. Meus irmãos, seja nos momentos alegres da nossa vida, seja nos momentos difíceis da nossa vida, Deus está sempre presente, e Ele passa para nos socorrer em todo momento, na alegria, na tristeza, Deus sempre está conosco. Então, Ele está passando, coloca nas mãos na mão dEle, a tua preocupação, a tua esperança, o teu coração. Ele passa e deixa as graças acontecer. Que Deus nos abençoe, que a gente viva a nossa vida atentos àquilo que merece o nosso melhor, o valor absoluto, que é o reino dos céus, porque tudo na vida passa, só Deus permanece o mesmo. Peço licença para o Padre Toninho agora. Eu não sou cantor, mas veio no meu coração agora. Nós estamos vivendo o mês de outubro, né? Me veio Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila, comemoramos ela agora no 15 de outubro. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus, vou repetir, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Esteja atento para Deus não passar, e abraça a graça que Ele lhe conceder. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.